Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Dando sequência aos nossos encontros de Linguística 2, vamos hoje falar sobre o contexto ali do bilinguismo, né, nos estudos da aquisição da linguagem. A gente vai ver ali a questão da aprendizagem da língua e da aquisição de uma segunda língua. Tá? A gente vai apresentar esse contexto. Esse material eu vou fazer algo um pouco mais direcionado. Tá? Os professores eles trazem aqui algumas histórias, né, alguns exemplos de pais modernos e que querem colocar ali seus filhos em contato com um outro idioma. E aí, um desses casais, né, são 4 casais. Inicialmente eles falam de 3 e no meio da aula eles vão falar de mais um. E aí o primeiro casal, ele coloca ali o seu filho na frente da televisão, ouvindo desenhos em inglês. E eles acham que a partir desse contato com o inglês ali, eles vão ele vai ter ali uma maior facilidade de adquirir o inglês como segunda língua, tá? E aí os professores colocam aqui, né? Será que isso vai acontecer? E o segundo casal, o pai ele é professor de espanhol e ele se considera fluente nessa língua, né? E ele conversa ali com o filho. A mãe fala em português e o pai só fala em espanhol com o filho para que ele cresça nesse ambiente bilíngue. Tá? Será que ele vai adquirir essa segunda língua também com facilidade? A gente tem que levar em conta também a entonação que o pai utiliza. O pai não é um hispano-falante nativo, tá? Então isso também tem que ser levado em consideração. O terceiro casal, eles levam a filha de apenas 6 meses para uma escolinha, né, em inglês, a baby class, de algum curso, mas essa menina fica aí 2 vezes por semana apenas em contato com o inglês. Aí, será que eles vão conseguir se tornar bilíngues? Né? Será que eles vão crescer ali como bilíngues? Na verdade, o que acontece é que esse contato com outro idioma ele não necessariamente porque você está ouvindo alguma coisa é, em um outro idioma quando você é pequeno que você realmente vai adquirir, porque a gente precisa de uma interação, tá? Então, quando o primeiro caso do primeiro casal está ali conversando, está ali assistindo a um desenho e ele não tem interação, ele não tenta se comunicar, não há uma interação, então a gente tem que trabalhar isso. No segundo caso, a gente pode ver que pode ser que a parte da entonação do pai, a parte fonética que ele utiliza no espanhol dele pode ser diferente de um nativo falando. Tá? E a questão da outra menina, né, da criança que vai para a escolinha ali, para a baby class, ela vai 2 vezes na semana e também os professores não são nativos. Tá? E aí acaba que eles têm um preparo para ser professores, mas eles não são nativos, então isso pode influenciar. A gente não está colocando aqui também, querendo dizer que só nativo consegue te trazer uma fluência. O ponto não é esse. A gente está falando do ambiente bilíngue. Tá? E aí eles trazem esses três pontos, né? Então, o acesso à língua ele vai acontecer por meio por meios determinados e constantes, tá? Quando a gente tem um pai e uma mãe com nacionalidades diferentes, o filho acaba tendo essa constância de contato. Essa constância, por exemplo, o pai ele é americano, a mãe ela é brasileira. Eles têm essa constância de contato. Porém, isso não vai garantir também que o filho possa ser bilíngue. Porque, por exemplo, se o pai é americano, britânico, sei lá, e a criança mora nos Estados Unidos, na Inglaterra, e ela tem um contato muito maior com o inglês do que com o português, muito provavelmente ela vai ter uma dificuldade em aprender o português, tá? Mesmo que em casa a mãe fale em português com ela, ou o pai fale em português com ela. A língua materna vai ser o inglês, a língua mais forte vai ser o inglês, tá? Então, a gente precisa ter essa visão sócio-interativa da língua, esse ambiente propício para o desenvolvimento, ok? Então, o simples contato não vai preencher ali as lacunas, né, que as teorias linguísticas consideram essenciais, e aqui eu já falei dessa parte, tá? Já pontuei algumas questões aqui.
tá? E aí eles trazem também a ideia, né, já falei dessa parte também do professor, né? Quando o professor ele não é nativo, não necessariamente ele vai conseguir trazer também essa entonação. E também quando a criança vai para um curso de inglês, de espanhol, francês, qualquer coisa, ela geralmente só tem aquele ambiente ali controlado, em situações controladas, algo que não é um ambiente de uma comunicação livre, vamos colocar assim, porque são situações controladas que ela vai começar a falar, mas não necessariamente ela vai ser bilíngue, tá? Nesse caso, tá bom? E aí, eles trazem também o terceiro caso, que eu já acabei adiantando, que é de um casal onde o pai ele é anglofalante, né? Ele é o inglês, né? Ele é britânico, e a mãe é brasileira, mas mesmo assim, esse contato não garante que a filha vai ser bilíngue, não garante que a filha vai falar fluentemente ali o português também, tá? Não garante, tá? Então, o ambiente ideal seria essa exposição contínua. A gente pode pensar, por exemplo, quando as pessoas fazem intercâmbio. Elas saem de um país, vão para o outro e elas são forçadas, elas estão num ambiente completamente atípico, então elas são forçadas a ouvir aquele idioma, a viver aquele idioma. Então, isso vai causar, eu estou falando de um outro ponto, eu não estou falando da criança, tá? Porque a criança ele vai ter na fase da aquisição. Estou falando de quando a gente vai para um outro lugar que a gente é forçado. Então, essa exposição contínua na infância é o que pode gerar, então, esse bilinguismo, tá? Então, por exemplo, os pais são, de repente, os dois são brasileiros, mas eles moram nos Estados Unidos. Então, a criança tem esse contato com o português em casa, só vai falar português. E na rua, na escola, só vai falar inglês. E, às vezes, ela acaba ensinando o português para alguma coleguinha. Isso, sim, seria um ambiente ali muito propício para o bilinguismo, tá? Então, as diferenças entre aquisição e aprendizado de língua estrangeira são estudadas por pesquisadores como Stefan Krashen. Suas hipóteses sobre aprendizado de língua estrangeira revelam não apenas as diferenças entre os dois processos, mas caminhos que o processo de aprendizado deve seguir para se aproximar o mais possível deixar ele mais próximo, né, possível das condições do processo de aquisição, tá? Então, o Steph Krashen, não sei se estou pronunciando certo, tá? Mas ele é cofundador com o Terrell da chamada abordagem natural, Natural Approach, tá? A aprendizagem de línguas estrangeiras, a abordagem natural à aprendizagem de línguas estrangeiras. Para o Krashen, línguas estrangeiras não são habilidades ensaiadas, ensinadas, estudadas ou memorizadas, mas elas são assimiladas e desenvolvidas gradativamente, de forma natural, em situações reais de comunicação, fruto de convívio humano em ambientes autênticos da cultura estrangeira. Uma das hipóteses de Krashen é de que, para adquirir, perceba o verbo que ele usa, adquirir uma língua, o aprendiz deve ser exposto a amostras de linguagem que estejam em um nível um pouco mais avançado do que ele se encontra. Ou seja, ele não pode ficar no mesmo nível, ele tem que estar um nível acima. Quer dizer, a dificuldade precisa estar no nível acima, tá? Teoria semelhante foi desenvolvida por Vygotsky. Krashen é muito conhecido por introduzir conceitos e termos significantes para o estudo de aquisição da segunda língua, incluindo as 5 hipóteses que permeiam sua teoria. A hipótese da ordem natural, que assume que adquirimos as regras da língua em uma ordem pré-estabelecida. A hipótese da aquisição e aprendizagem, que diz que adultos têm 2 caminhos distintos para desenvolver competências em uma L2, uma segunda língua, L2 segunda língua, a aquisição, tá, que é usar a língua para a comunicação real, e a aprendizagem, que é saber sobre a língua, tá? E a terceira hipótese é o do monitoramento, né, que diz que a aprendizagem consciente só pode ser usada como fruto de um monitoramento consciente em que há revisões e correções da fala. Então, ali seria um ambiente controlado.
A hipótese do input, que diz que seres humanos só adquirem uma língua de uma maneira, entendendo mensagem ou recebendo inputs, tá? Que entra o input, tem um processamento, vai ter um output, tá? Hipótese do filtro afetivo, que diz que fatores afetivos podem influenciar no sucesso ou no fracasso de aprendizagem. Assim, por exemplo, situações de estresse geradas por pressões devem ser evitadas para que o aprendiz se sinta confortável em seu processo de aprendizagem. Lembrando, vamos lá, aqui eles trazem, e os dois estabelecem diferenças entre aprendizagem e aquisição. Então, na aprendizagem, a gente tem algo, a aprendizagem é explícita e consciente. Você tem consciência do que você está aprendendo. A aquisição, ela é implícita, ela é subconsciente. Tá? A aprendizagem são situações formais, como em sala de aula. A aquisição são em situações informais. A aprendizagem, você vai ter o uso de regras tradicionais da gramática. A aquisição, você vai independer ali, você não depende das regras formais da gramática, principalmente porque você vai estar em situações informais. A aprendizagem, você depende de aptidão. Você pode ter uma aptidão para aprender italiano, você pode ter aptidão para aprender um idioma ou outro. E a aquisição depende da atitude. Tá? A aprendizagem, a ordem de aprendizagem do mais simples para o mais complexo, é uma elevação. E a aquisição é uma ordem estável de aquisição. Tá? Alguns cursos hoje em dia estão tentando fazer aí uma mistura para chegar nesse ambiente aqui de aquisição de uma segunda língua. Tá? Vamos lá. E aí, né, após travarmos contato com a distinção entre aquisição e aprendizado para o caso da língua estrangeira, a gente pode verificar algumas características de cada um desses processos. Né? Para o de aquisição, a gente tem ali o fenômeno chamado de code switching, que é a mudança de código. Tá? E para o aprendizado, né, para a parte do aprendizado, nós temos ali a abordagem do conceito da interlíngua. Os professores trazem aqui um detalhe maior, eu vou só explicar assim, bem pontual, bem direto. Essa mudança de código, gente, a gente pode pensar dentro de um ambiente bilíngue, por exemplo, tá? Uma família que a família tem a origem ali colombiana, a família tem a origem cubana, de hispano-falantes, tá? Mas eles moram, os patriarcas ali, os matriarcas, já foram para os Estados Unidos há muitos anos. Então, a gente já está falando ali de uma segunda, terceira geração. Uma segunda geração, tá? Após, tipo, tem a avó, tem a mãe e tem a neta. Então, essa neta, digamos que em casa a família dela só fala em espanhol. E durante a vida cotidiana dessa menina, desse menino, eles falam inglês o tempo inteiro, na escola, na faculdade, no trabalho, etc. Mas em casa é o espanhol. Existem momentos em que eles fazem a troca do código, que é o que a gente está chamando agora do Spanglish, tá? Dessa mistura do inglês com o espanhol sem ser um erro. Eles trocam de código o tempo inteiro. É quase o que a Anitta faz, às vezes, nas músicas dela. Do nada, ela está no inglês, passa para o espanhol, passa para o inglês, passa para o espanhol, de uma maneira fluida. Isso é essa mudança de código, tá? Sem eles perceberem, isso não é proposital. Eles começam a falar, eu quero te explicar um negócio, something like this. Tipo, eles começam no português e vão para o inglês. Isso é a mudança de código. O que é a interlíngua? Então, aqui na mudança de código, a gente está trabalhando com a questão da aquisição. A gente está falando já de um ambiente, ok, bilíngue, basicamente bilíngue, vamos colocar assim. A interlíngua é quando a gente está aprendendo um idioma e aí a gente chega no nível intermediário. Então, a gente tem acesso à nossa língua materna e a gente tem acesso à segunda língua. É o que a gente passa, por exemplo, quando está estudando inglês. A gente chega ali no B1, mais ou menos, a gente começa a criar algumas estruturas que não são propriamente do inglês, que elas são do português, mas a gente acaba adaptando ao inglês. Então, essa estrutura seria a minha interlíngua.
Um outro exemplo, quando a gente está aprendendo espanhol, porque todo mundo acha que o português e o espanhol é tudo igual, e não é. Então, chega um momento que a gente começa a misturar, a gente faz ali aquele portunhol da aprendizagem. Eu não estou falando do portunhol da questão de mudança de código, tá? Eu estou falando do portunhol da interlíngua, que eu começo a utilizar ali estruturas do espanhol e misturo com estruturas da língua portuguesa. Então, isso seria minha interlíngua. Então, a interlíngua é quando eu estou aprendendo um outro idioma e eu chego no nível intermediário e eu começo a mesclar. Porque eu ainda tenho acesso à minha língua materna, mas eu tenho acesso também à minha segunda língua, que eu estou aprendendo. Já a mudança de código, eu faço essa troca de código o tempo inteiro sem eu perceber. Então, eu estou falando com vocês em português e do nada I start to talk in English. Tipo, mas é sem eu pensar. Aqui eu pensei no que eu ia dizer. É sem pensar. Você usa expressões, você usa variações de um outro acesso, de outro idioma, sem você perceber. Então, essa é a mudança, essa é a diferença entre um e o outro. Tá? Aqui tem... Tá explicado, né? Por exemplo, eu já talked to you sobre isso, eu já falei com você sobre isso. Mamãe, eu quero brincar lá fora. Please let me go out. Eu quero. Tipo ela troca, sabe? Isso, mas de maneira inconsciente, ok? E já expliquei sobre isso, e aí a gente vai, então, para essa parte aqui, onde se fala do seguinte, né? Monsieur have money para mangiare. Faz uma mistura de vários idiomas aqui. A gente tem o francês, o inglês, o português e o italiano. Tá? Esse título, né, ele foi retirado ali da música Pivete, né, de Chico Buarque, e tem essa mistura desses idiomas, o francês, o inglês, o português e o italiano. Tá? Provavelmente, isso acontece, né, dentro de um contexto de que o cara é um mendigo, um menino de rua, alguma coisa assim, e ele, para ter atenção, para conseguir dinheiro, o que ele faz? Ele faz acessos de outros idiomas, porque, por exemplo, ele pode estar ali em Copacabana ou em alguma outra cidade turística, e ele quer falar que precisa de dinheiro, porque ele quer comer, e ele fala em diversos idiomas para ver se alguém, se ele é atendido. Esse acesso misturado aí, essa característica, é conhecida como um pidgin. Pidgin, eu não sei falar essa expressão não. Pidgin, vou falar pidgin, se não for pidgin, vocês me corrigem, mas acho que é pidgin. Pidgin, vou falar pidgin, mais bonitinho, pidgin, tá? Então, esse pidgin, né, aqui é o fato de um contato, é o resultado de um contato de duas ou mais línguas, tá? Então, aqui no Brasil, a gente já iniciou, assim, né, o Brasil com o pidgin, que foi o contato da língua portuguesa de Portugal com a língua tupi, né, que era a mais falada aqui. Então, a gente já começa nessa estrutura. Então, a gente começa a ter essa mistura, começa a ter, então, a criação dessa possibilidade. Esses pidgin, gente, eles acontecem já há muito tempo. A gente pode pensar, por exemplo, na língua latina, quando começa ali aos romanos precisarem se comunicar com outros povos, porque eles dominaram, eles têm que ter uma conversa. Então, eles vão criando esses pidgins, que são essas misturas. Inclusive, isso no meu ponto de vista, as línguas neolatinas, as línguas românicas, eles surgem de pidgins, né? Dessas misturas aqui, desse contato. Tá bom? São línguas de contato. Então, o pidgin, por exemplo, se ele é extremamente difundido, significa que ele está começando a extrapolar as funções de comunicação entre os dois povos. Então, começa a surgir ali, de repente, um outro tipo de linguagem. Tá? E isso aconteceu, por exemplo, com o que a gente chama das línguas crioulas. Tá? Isso aconteceu com as línguas crioulas. Então, começa-se a ter ali uma estrutura específica, tá? Uma estrutura específica. E aí, por exemplo, tem ali o adulto que ele aprende esse pidgin para se comunicar. Então, cria-se essa estrutura desse pidgin, né, que já é uma língua ali de contato, uma língua de comunicação. O filho desse adulto, quando ele começa a falar esse pidgin, ele não aprendeu, ele adquiriu. Então, já é diferente. São processos diferentes. Tá? Aí é que eles trazem, né, o crioulo, o papiamentu, e eles trazem, que é muito interessante, né, que é a mistura do espanhol, português, holandês, inglês e francês. E algumas línguas indianas e africanas. Tudo junto, gente, isso aqui. Tudo junto, tá? É uma língua simples,
e as construções mais complicadas das línguas de origem foram simplificadas para serem traduzidas para o papiamentu, tá? Então, aqui, a gente tem essa estrutura, assim, um pouco mais simplificada. A gente percebe também que é uma coisa mais usual. E a gente consegue ver aqui a similaridade, ó. Bom dia é a mesma coisa do português. Bom tarde, bom noite, por favor, de nada, ataqui, me quer comer, quer dizer, quero comer, me quer comer, comi, que é comigo, bombini, bem-vindo, PAMI, para mim. Então, perceba essas semelhanças dentro desse idioma. E aqui tem o crioulo, sim, que já é mais voltado, já tem ali uma base mais da língua inglesa, tá? Bom, o elemento-chave para a transformação de um pidgin em crioulo não é a sua expansão, e sim o fato de o pidgin servir de sistema, de um sistema base para a criação de um novo sistema linguístico gerado e criado pelas crianças, tá? Então, o que eu disse, o pai, ele aprendeu aquele pidgin ali para poder se comunicar. O filho, ele adquiriu, tá? Então, a gente percebe essa diferença quando o pai fala e quando o filho fala. Ok? E aí tem essa última etapa aqui da aula, que é traz a língua desejada em 4 meses ou seu dinheiro de volta, que muitos cursos por aí começam a dizer que você vai aprender o inglês em 3 semanas, que você vai aprender o espanhol em 1 mês e você vai aprender o português em 2 meses. Gente, a menos que você vá morar nesse país e você vai ficar 100% imerso nessa cultura, nessa língua, é até possível. Você não vai sair fluente, mas você vai sair melhor. Mas dizer que você vai, sabe, em 4 meses sair fluente em uma língua é um absurdo isso. Por quê? Os processos são diferentes. A gente sabe que a gente passa ali na infância pelo período crítico, tá? Não necessariamente que a gente não vá aprender um outro idioma quando a gente for adulto, quando a gente for adolescente. Não é isso. Existem pessoas que vão estar em um ambiente o tempo inteiro, desde crianças, no ambiente bilíngue, e vão adquirir outro idioma e facilitar a aquisição de outros idiomas. Sim. E existem pessoas adultas que adquirem, que aprendem outros idiomas já adultos, que são fluentes em 3, 4, 5 idiomas. Então, isso é possível sim, tá? Então, a gente não pode minimizar, né, o fato das crianças terem essa facilidade. Elas têm uma neuroplasticidade maior, elas têm ali, vamos colocar um espaço no HD melhor, e elas vão saber processar isso de uma forma mais fácil, mais rápida, do que um adulto. Sim, mas é completamente possível um adulto conseguir adquirir outros idiomas, gente. Aprender e se tornar fluente. Mesmo que não se torne fluente, ele consegue ali fazer uma comunicação. Tá? Então, a gente tem que entender isso. Cadê? Essa facilidade, no entanto, não é um dom natural e advém de uma série de fatores. São esses fatores que vão ensejar a análise dos conceitos de língua, que, por sua vez, moldarão as abordagens de ensino de língua estrangeira. O que quer dizer isso? Dependendo ali da faixa etária, dependendo do público-alvo, os cursos vão usar abordagens diferentes. Pode utilizar uma abordagem um pouco mais com foco no sistema ou com foco no uso. Vão pegar ali abordagens mais voltadas para a gramática ou abordagens mais voltadas para a comunicação ou voltadas aí para uma questão mais empresarial. Vai depender. Vai depender. Então, a gente se pergunta, de repente, se os cursos hoje em dia estão utilizando só a repetição? Será que eles estão muito baseados no behaviorismo? Depende do público-alvo também, tá? A gente não pode negar toda uma teoria. Às vezes, para você aprender alguma coisa, você precisa de repetição. Então, ali o sistema do behaviorismo vai ser ok para isso. Tá? Agora, existem outros sistemas que, quando você precisa conversar muito, você vai falar bastante, o sócio-interacionismo é melhor. Tá? A parte de comunicação é melhor. Tá? Então, dependendo, a gente precisa saber se os cursos estão preparados para isso ou não, se os cursos realmente vão te dar uma base para você sair ali bilíngue ou não. Porque no início da aula, eles deram a função de bilinguismo na questão biológica, tá? E não na questão social. Quando você vai para um curso aprender um outro idioma, você não está tratando do bilinguismo biológico, você está tratando do bilinguismo social. Tá? Então, você precisa saber se aquele curso vai trazer para você a maneira que você vai desenvolver ali um segundo, um terceiro idioma, ok? Porque a gente sabe que
tanto os bilíngues quanto os falantes fluentes, eles ativam partes distintas do cérebro. Tá? Eles vão ativar, vão acionar partes distintas. A gente tem a língua 1 e a criança que nasce com 2 línguas, ela vai acionar essa parte. Agora, a gente que aprende vai acionar uma outra parte, ok? Pessoal, eu espero que vocês tenham entendido essa parte. Essa parte é bem interessante, bem legal, bem legal. Clica aí no gostei e a gente se encontra na nossa próxima aula. Beijo, tchau.